Olá, companheiros de caminhada, muita paz para todos nós no dia de hoje, que tenhamos a vontade de estarmos acionando o que trazemos de melhor, de pensamentos e de sentimentos, para assim melhor vivermos. Eu me chamo Geise, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa e estaremos hoje todos juntos a refletir sobre o Evangelho do Cristo. Estamos solicitando para aqueles que desejarem que possa ser colocado um copo com água, uma jarra com água, porque no final das reflexões de hoje, a nossa querida companheira Graça fará a prece de encerramento, rogando para que as águas possam ser fluidificadas. O estudo de hoje vai ser sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E cabe ao dia de hoje analisarmos o item de número 8, uma realeza terrestre. E quem nos trará os esclarecimentos será a Rainha de França, em Havre, 1863. Escolhemos como página de preparo o mesmo item e capítulo. Reservamos então 3 parágrafos em que a Rainha de França irá nos esclarecer sobre a experiência que ela passou. E esse relato já será uma introdução das reflexões do dia de hoje. A Rainha de França, então, nos esclarece que para se preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. E ela continua a dizer: Jesus disseste que o seu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudem-nos com suas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo e é o ponto de união entre o céu e a terra. Não o esqueçam. Uma Rainha de França, em Havre, 1863. Buscando então, meus irmãos, esse belíssimo esclarecimento de que a prece aproxima o homem do Altíssimo, que possamos então, todos unidos, através dos nossos corações e pensamentos, e que a gente possa fazer assim. Graças a Deus, a Jesus, aos espíritos protetores da casa da Irmã Rosa, aos nossos benfeitores espirituais, queremos, Senhor, agradecer por estarmos reservando esse horário para estarmos em comunhão, todos juntos, através dos pensamentos e trazendo o querido Mestre para dentro de nós e sentindo quando nos foi dito: quando estivessem 2 ou mais reunidos em meu nome, que Ele se faria presente e se faz presente nesse momento. Então, queremos agora pedir com o nosso melhor sentimento de amor e de gratidão por
todos os profissionais das mais variadas áreas que não puderam aderir ao isolamento social, porque cada um em suas profissões estão cuidando do que é necessário para a manutenção das nossas vidas. Que todos possam estar recebendo um afago, todos possam estar sendo envolvidos por vibrações de esperança, de paz, de serenidade, e que estejam compreendendo assim, meus irmãos. Tenham fé, força e esperança, porque tudo vai passar. No tempo certo, tudo passa. Queremos pedir por todos os irmãos dessa grande, dessa extensa família universal. Queremos pedir pelos mais variados grupos religiosos que estão nesse momento empenhados em levar palavras de fé, de esperança, consolação aos corações aflitos. Queremos também agradecer porque estamos vendo a cada dia que o individualismo está dando vez à solidariedade, que a compaixão está se fazendo presente, que os diversos grupos de orações que estão surgindo a cada momento estão modificando com a psicosfera fluídica que estava densa e hoje já se encontra melhor. Queremos agradecer a oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui nessa vida, nessa existência, e temos agora a oportunidade de cuidar da gente, e assim estaremos também amando ao próximo. Queremos então agradecer a oportunidade de estarmos vivenciando esse novo aprendizado. Queremos pedir que abençoe o dia de hoje, que abençoe a todos. Queremos, Senhor, poder seguir os teus passos. Queremos ter a maturidade emocional e moral para compreendermos sobre as verdades celestes. E te pedimos por ajuda. O que queres que eu faça? O Senhor nos pergunta nesse momento e nós podemos responder assim: me mostre o caminho, que teremos olhos de enxergar, ouvidos de ouvir e vontade de caminhar e de seguir as tuas pegadas. Graças a Deus. Queridos companheiros, nós escolhemos estar aqui todos juntos porque escolhemos então, através da doutrina dos Espíritos, compreendermos sobre o Evangelho do Cristo. E é interessante porque a doutrina dos Espíritos, ela se propõe a ser consoladora. E nesse momento de pandemia mundial, o quanto todos nós estamos precisando de palavras desse conforto que vem a ser a consolação. A doutrina dos Espíritos, ela consola não porque diz que a morte não existe e que tudo passa. A doutrina dos Espíritos, ela nos consola porque ela tira o véu e nos esclarece sobre a verdade. O esclarecimento é que, de fato, leva ao consolo. Podemos dizer que a doutrina espírita vem a ser a chave da porta que precisamos abrir e entrar, a porta do Cristo. A doutrina dos Espíritos, ela traz o seu viés da ciência, da filosofia e da religião, o que nos ajuda a compreender como um todo qual o nosso papel na obra do Criador. Vamos então começar a refletir sobre uma realeza terrestre, trazendo o próprio relato da rainha de França, em Havre,
1863, no item 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela nos esclarece dizendo que a perdição dela, enquanto esteve aqui na Terra, foi o orgulho, e que o seu título de nobreza, o seu título de realeza terrestre, não serviu para nada, absolutamente nada, pois ele sequer acompanhou a rainha até o túmulo. E ela continua a nos esclarecer de que quando ela se depara na vida pós-mortem, ali ocorreu uma grande desilusão, pois ela percebe que todos aqueles que ela havia desqualificado não havia dado a atenção necessária, porque não eram possuidores de títulos nobres, que eles ali, naquele momento, se encontravam numa condição moral muito superior do que a dela. Aqui já temos algo interessantíssimo. Podemos dizer que a desilusão foi o primeiro degrau para a ascensão dessa rainha de França, o primeiro degrau para o seu processo de conscientização. E por que é interessante? Porque nós temos, por um hábito errado, não gostarmos das desilusões, preferimos estar iludidos, mas a ilusão é da transitoriedade da vida. As ilusões são as mentiras. A desilusão é tirar o véu, é compreender a verdade como um fato, e o fato fala por si só. Nós gostamos de continuarmos nas ilusões. Trazendo uma outra obra para a gente perceber o quanto é importante nos conscientizarmos das ilusões em que todos nós vivemos. Vamos trazer agora o relato da Rainha de Oude. Encontramos esse relato numa outra belíssima obra de Kardec também, a obra Céu e Inferno, na parte dos espíritos endurecidos. E tem ali, então, muitas perguntas que foram feitas à rainha, essa ex-rainha da Índia, a Rainha de Oude. Mas separamos a pergunta de número 5. Ela subdivide-se em duas perguntas, em que, então, a pergunta que é feita a ela: vós que vivestes nos esplendores do luxo e que fostes cercados de honras, que pensais disto agora? E ela, em seu processo de pós-mortem, responde: tudo me era devido. A outra pergunta, ainda número 5. A posição que ocupastes na terra vos dá outra, mais elevada no mundo em que estáis hoje? E a ex-rainha da Índia nos responde: eu sempre sou rainha, que me mandem escravos para me servir. Não sei, parece-me que não se importam comigo aqui. No entanto, sou sempre a mesma. Olha que triste. O que é a questão da ilusão? Observamos que esse espírito aqui, da ex-rainha da Índia, continua totalmente iludido. Eu sou sempre a mesma. Diferente do que aconteceu com a rainha de França, a qual estamos vendo hoje essa passagem. Ela percebe que a desilusão foi quando ela observou que ela levava uma vida, enquanto encarnada, totalmente presa ao título que ela carregava de realeza terrestre, e que isso nada servia. Nessa ex-rainha da Índia, esse relato nos faz lembrar de uma modinha conhecida, eu posso imaginar que de muitos. A síndrome de Gabriela, que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim. E aí a gente observa um enrijecimento de um padrão mental, aquela falta de resiliência, de jogo de cintura, podemos chamar assim, e aquela monoideia que o sujeito fica carregando. Kardec colocou o relato dessa rainha de França, ele traz o relato no capítulo 2.
E inicia então o capítulo 2 com um belíssimo e esclarecedor encontro de Jesus com Pilatos. Jesus, uma realeza celeste, a verdadeira realeza moral. O mestre, ele somente aceitou esse título. Por quê? Porque ele saiu de simples e ignorante, exatamente como qualquer um de nós, e conquistou o título de mestre, chegou a um Cristo, porque passou por todas as etapas. Então, Pilatos, como homem do mundo, enxergando com olhos do mundo, ele estava a procurar então por uma realeza terrestre. E ele pergunta então a Jesus: você é o rei dos judeus? E Jesus, com o seu olhar de espírito, ele então traz para a gente uma bela lição. O meu reino não é deste mundo. O diálogo continua entre os dois. Jesus já sabia tudo o que aconteceria com ele. Jesus, o Filho do Homem, já havia transcendido a mente humana, um profundo conhecedor da alma humana, estava totalmente consciente para onde, depois daquele encontro, ele estaria indo. Ele traz algo que fala as nossas emoções no dia de hoje. Há 2020 anos atrás, talvez não tenhamos compreendido muito bem, mas hoje temos condição de compreendermos um pouco melhor. E ele diz assim: nasci e vim a este mundo para trazer o testemunho sobre a verdade. Pertence à verdade aquele que ouve a minha voz, narra o evangelista João em seu capítulo 18, versículo de 33 a 37. Olha que coisa muito interessante. Jesus, com toda a sua realeza celeste, toda a sua realeza moral, não desqualifica em nenhum momento Pilatos. Ele veio trazer o testemunho, ele testemunhou a verdade e veio nos oferecer o testemunho sobre a verdade, que é bem diferente de querer ser o dono da verdade. Ele trouxe uma belíssima lição, quando ele diz assim: o que pertence à verdade, ouve a minha voz. Aqui fica bem claro como é que se encontrava ali, em que estágio se encontrava ali a humanidade, e que somente iria compreender, ouvir com os ouvidos do Espírito aquele que estava na verdade, ou seja, o que tinha saído das ilusões. O que continuava na ilusão, na transitoriedade da vida, sendo do mundo possuído pelo mundo, não tinha condição de compreender sobre as verdades celestes, que foi o que Jesus veio trazer. E assim ocorre até hoje, podemos dizer. Somente o que saiu da ilusão, o que saiu da mentira, o que aceita a verdade, o que está consciente. E estar consciente, meus companheiros, é muito diferente de ter crença. Estar consciente é estar convencido qual o real caminho. E o porquê que é importante compreendermos sobre esse estágio em que nos encontramos hoje e compreendermos se estamos conscientes ou se continuamos nas crenças. A realeza, a rainha de França, ela vem nos falar sobre essa realeza terrestre e ela nos esclarece. Vimos isso na página de abertura, que de fato a contabilidade divina é bem diferente da contabilidade humana e que o que conta no pós-mortem, o que será perguntado é como é que ocorreu a multiplicação dos nossos talentos, das nossas potências da alma. Quantas lágrimas nós enxugamos? Quantas palavras de esperança, de consolação nós levamos aos nossos amigos, nós levamos aos nossos irmãos? Para isso, para que a gente possa compreender qual o nosso papel na obra do Criador,
e compreender qual é a parte que nos cabe para essa contabilidade divina, tem algo que precisamos compreender. Nós estamos agindo como homem no mundo. Homem no mundo é o ser espiritual tendo uma experiência carnal. Ou nós estamos agindo como homens do mundo. Homens do mundo é aquele totalmente conectado com a transitoriedade do mundo, com a horizontalidade do mundo, ou seja, preso ainda às realezas terrestres. E o que vem a ser, então, essas realezas terrestres? São os títulos, são os brasões do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da prepotência, da superioridade, do orgulho. São todos os vícios. Muitos querem ser mais reis do que a própria realeza. Como trazemos o hábito de querermos saber o que o outro tem que fazer e como tem que fazer, e não conseguimos governar a nossa vida íntima, mas achamos que estamos qualificados para governarmos a vida do outro. Conta a história de um pai de 3 filhos que ele solicitou que cada filho fosse levar um presente para o rei. Então, o primeiro filho levaria de presente um vaso muito valioso de cerâmica. O segundo levaria um animal belíssimo, uma corça, e o terceiro, um bolo, um delicioso bolo. Os 3 saíram para sua tarefa, se colocaram na estrada. O que estava carregando o vaso estava desconfortável ali com aquele vaso que estava carregando, não estava muito atento como transportar da melhor forma aquele vaso. O que estava carregando a corça estava ao lado dele, observava que o vaso não estava muito bem acomodado e com isso também não estava segurando muito bem a corça, de modo que o vaso de fato veio a escorregar, caiu, quebrou, fez barulho. A corça, ao escutar aquele barulho, levou um susto, saiu correndo para dentro do mato. O que carregava o bolo quis trazer a corça de volta, saiu correndo com o bolo nas mãos, deixou também o bolo cair. E o que essa história tem a ver com o que estamos falando? E o que essa história tem a ver com o dia de hoje? Vamos lá. O que estamos carregando dentro da gente? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, lá Paulo foi o vaso escolhido. Hoje, meus companheiros, também estamos sendo o vaso escolhido. O vaso é o nosso corpo físico. A essência, a nossa essência, é o que se encontra dentro do vaso. Muito bem, como é que estamos conduzindo, então, o transporte desse vaso? E como estamos cuidando desse vaso? Já que somos o vaso escolhido, temos consciência daquilo que trazemos, que carregamos dentro da gente? Será que dentro da gente existe o hábito, estamos conectados com um desses 3 irmãos? Sabemos que o problema do outro é aquele e vamos encontrar a solução, só que não, porque no momento estamos descuidando da parte que nos cabe, sendo assim, consequentemente, também não vamos ajudar ao outro. Ou será que o que carregamos dentro da gente é estarmos presos a títulos terrestres, e às vezes até nem possuímos alguns títulos, mas trazemos o hábito, sim, de querermos achar que podemos opinar sobre qualquer assunto, qualquer opinião, e não compreendemos que nem tudo é da nossa competência. O que estamos carregando no nosso vaso hoje? Penso que o que seria de melhor a carregarmos no nosso vaso seria cuidarmos da nossa vida, porque hoje, cuidando da nossa vida, estamos igualmente cuidando da vida do próximo. E como é que isso pode ser feito? Ouvindo, obedecendo o que de fato as pessoas competentes no assunto relacionado a esse
quadro de pandemia mundial, Covid-19. O que o coronavírus está acarretando na vida de cada um de nós, de toda a humanidade? Temos especialistas no campo da ciência em que sabe como tratar as comorbidades que podem ocorrer e qual a melhor forma de se prevenir e de tratar. Respeitando então essas normas, essas regras que são impostas por pessoas competentes, qualificadas para esse assunto. Ouvindo a essas pessoas, sim, nós estaremos cuidando nas nossas vidas. A grande questão é que pessoas que se intitulam realezas terrestres sem ter competência para o assunto, eu não sei de que forma se autorizam emocionalmente, a darem opiniões que confundem a cabeça das pessoas. E a gente observa então que são pessoas que desqualificam o saber do outro, são pessoas egoístas, ingratas, prepotentes, dentre muitos outros vícios. E precisamos então estarmos conectados com a verdade. A quem vamos ouvir? E o momento é muito propício para refletirmos o que estamos carregando dentro do nosso vaso. Porque o convite é: fique dentro de casa. Então, fique dentro de casa, mas se aproprie também da sua morada íntima, da sua casa mental. E perceba se continuamos agindo na inconsciência do ser, nos atos instintivos, se continuamos agindo através de recompensas, eu faço isso porque eu quero isso, ou se já conseguimos conquistar um estado de consciência e traçarmos metas, ideais superiores para assim melhor vivermos, fazermos escolhas assertivas, usando o livre-arbítrio com responsabilidade. O que estamos então carregando dentro do nosso vaso? Porque não basta que estejamos dentro de casa, precisamos, além de estarmos dentro de casa, precisamos cuidar também da nossa morada íntima. E olha, André Luiz diz que a nossa mente é o nosso mundo e os nossos pensamentos são os nossos endereços. Podemos então, meus companheiros, estarmos dentro da nossa casa, mas com a nossa mente longe. E longe para onde? O que estamos carregando dentro de nós? Não cabe nesse momento atual realezas terrestres. A sintonia agora é das bem-aventuranças. Jesus disse primeiro: bem-aventurados os pacíficos, e em seguida, bem-aventurados os pacificadores. Eu me pacifico, consequentemente, eu pacifico, eu ajudo ao próximo. O momento atual pede paz, serenidade, bom ânimo, alegria, amorosidade, assertividade, atitude, compaixão, solidariedade. Esses sim são os verdadeiros alicerces para a nossa morada íntima e, consequentemente, para a nossa morada planetária. A sintonia agora precisa ser do ser espiritual tendo uma experiência carnal, que assim a gente vai conseguir ouvir as palavras do Mestre, porque assim teremos saído das ilusões e estaremos conectados com o real sobre os assuntos celestes. E isso é diferente de estarmos com o olhar da matéria, sendo homem do mundo, totalmente conectado com a sintonia das realezas terrestres que retratam ilusões, egoísmo, orgulho, sendo do mundo, estando no mundo e sendo possuído pelo mundo. A grande importância da conscientização sobre a realeza terrestre é para termos a oportunidade de melhor vivermos agora, por exemplo, dentro
do nosso lar, porque o isolamento é social e não é de afeto. E afeto, carinho, são emoções que alegram os nossos corações. Agora, o lema da vez é entrarmos na sintonia vibracional do filho pródigo, compreendermos que a nossa fome, o nosso alimento que precisamos é o alimento da alma, é o pão da alma. E assim, já que estamos dentro da nossa casa física, também nos apropriamos da nossa casa mental. Dessa forma, tendo consciência sobre essas verdades, podemos estar retornando à casa do Pai. Com Deus no centro das nossas vidas, podemos dizer que em Deus tem eu, sem Deus tem ego. Para que a gente possa estar conectado com as realezas celestes, com a realeza moral de Jesus, a gente precisa estar consciente, a gente precisa trabalhar a nossa moralização e a nossa espiritualização. E isso é muito importante, porque agora, por exemplo, o que adianta título de realeza terrestre? O coronavírus, por exemplo, ele não escolhe em quem ele vai atuar. Muitos adquirem o coronavírus e não desenvolvem a doença. Outros adquirem o coronavírus e desenvolvem a doença. E ele não escolhe a pessoa através da conta bancária, nacionalidade, emprego, título, crença. Estamos tendo uma belíssima lição sobre a igualdade. Estamos chegando ao fim das reflexões do dia de hoje e podemos dizer que a palavra de ordem é aprendermos a ser um homem integral, enxergar o todo na diversidade. Não cabe mais pensarmos assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Há 2020 anos atrás, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que possamos a refletir, eles herdarão a terra. Quem? Os mansos, os pacificadores. A nossa querida companheira Graça irá finalizar com a sua prece e vai fluidificar, vai rogar pela fluidificação das águas. Muito obrigada a todos vocês. Ave Maria, cheia de graça, Mãe Santíssima, Mãe das Mães, Mãe dos filhos que no plano material são órfãos de amor. Como se refere a nossa benfeitora Anália Franco, Mãe soberana, que ao receber seu filho na palha, nos ensinou o tesouro da humildade. Lâmpada de calentura, que apagaste o próprio brilho, para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens. Anjo missionário, derrama sobre as nossas aflições o bálsamo do seu amor. Nesse momento, Mãe, em que experimentamos a dor da doença física e do medo, suplicamos que os seus mensageiros nos estimulem a agasalhar no peito a coragem, a perseverança e a resignação. Auxilia-nos a extirpar do coração aflito e rebelde as raízes da vaidade, do orgulho, do preconceito, que são fruto do nosso egoísmo. Mãe dedicada e amorosa, derrama sobre todos os nossos problemas e preocupações a serenidade, a calma, porque só assim nós, espíritos tão endividados, poderemos encontrar o rumo dos braços do seu Filho divino.
Nós, pedintes e suplicantes de luz, estendemos as nossas mãos para receber o pão do esclarecimento. Rogamos que a luz que emana de ti possa envolver toda a terra, a todos aqueles que acompanham a nossa humilde súplica, a todos os lares que se encontram neste momento em sintonia, que seus emissários possam fluidificar as águas, colocando lenitivo para as nossas dores. Lembramos mais uma vez a nossa mentora querida Anália Franco. Rogo que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Muita paz, muita luz para todos.